de passear. E uma nova vida faz o homem experimentar. Ele tem nome, o nome dele é Jesus. Faça os servos caminhar. Quem é esse que diz? Sem demora vem o Senhor, pra minha amada noiva buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Ele virá. Morreu na cruz em meu e em seu lugar. Ele morreu lá na cruz, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há, nunca houve e não haverá igual como o Senhor. Oh, aleluia, Ele é único. É o Deus de milagres. Para o seu poder agir, realiza o impossível. Para Ele não há nada que seja difícil. Não há nada que seja difícil. Macida, minha querida. Paz do Senhor Jesus, minha linda. Jesus. Bete, minha linda, paz do Senhor Jesus. Não há limites. Aleluia. Realiza o impossível. Para Ele nada é tão difícil. Não há nada que seja difícil. Aleluia, aleluia, aleluia. O maior milagre Ele já operou em nós. Quero operar. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. O maior milagre Ele já operou em nós, amém? O maior milagre Ele já operou. O maior milagre Ele já fez. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meninas. Que a paz do Senhor esteja contigo nesta noite de bênção, nesta noite de vitória, nesta noite de conquista que o Senhor já nos concedeu nesta noite. Amém? Esse louvor, o Espírito Santo colocou no meu coração, é um louvor antigo do Diante do Trono. E o nome dele é Deus de Milagres. E como já deu para perceber, nesta noite nós vamos falar de milagre. Você crê no Deus que faz milagre? Você conhece o Deus que faz milagre? Ele já operou milagre na sua vida? Eu creio que sim, amém? Eu creio que este Deus Todo-Poderoso, Ele já operou milagre na tua vida. E é só o começo, porque muito mais Ele vai fazer por nós. Nós servimos a um Deus que, como a palavra do Senhor diz, tem todo o poder nos céus e na terra. Oh, glória! E é com Ele que nós vamos nos encontrar nesta noite. Aliás, já nos encontramos, né? A palavra do Senhor diz que onde houverem dois ou mais reunidos em nome dele, ali Ele estaria. E eu creio que Ele já se faz presente no nosso meio. Porque aqui nós estamos em maior número do que dois reunidos em nome do Senhor. E Ele vai falar conosco poderosamente nesta noite. Em nome de Jesus. Belzinha, a paz do Senhor Jesus. Eu vi que a pastora Ângela também entrou por aqui. A paz do Senhor Jesus. Que Deus venha falar conosco nesta noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai falar conosco nesta noite. A palavra que Ele colocou no meu coração e eu vou compartilhar contigo, Ele me deu anteontem à noite.
Eu estava aqui em casa, nesse calor, misericórdia, lá no meu quarto, deitada na minha cama, em espírito, falando com o Senhor. E Ele entregou esta palavra ao meu coração, e Ele falou muito forte comigo, e eu creio que Ele vai falar contigo nesta noite também, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de poder estar aqui, pela graça e pelo privilégio de podermos estar reunidas em nome dEle, amém? Fecha os teus olhos aí onde você está. Se você puder, compartilha esta live com alguém, convida alguém para estar aqui conosco, e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Espírito Santo querido, Deus poderoso, Deus justo, Deus bom, Deus fiel e maravilhoso. É um privilégio mais uma noite, mais um dia poder nos reunir em Teu nome. É um privilégio para nós poder falar com o Senhor, ouvir a Tua voz, sentir o toque do Teu Espírito, sentir a Tua presença. Convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Onde quer que este homem, que esta mulher esteja ouvindo, que o Senhor vai de encontro a ele, trazendo paz, trazendo da Tua graça, da Tua Shekinah, da Tua misericórdia, trazendo, Deus amado, sobre nós o prazer, Deus, e a paz que excede todo entendimento, e o prazer que é estar em Tua presença. Que neste momento, Deus, toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que de alguma forma poderia tentar roubar este momento, nos desviar deste momento de Ti, que venha cair por terra, e que nada venha nos impedir de ouvir o Senhor falar. Que nada venha nos impedir de sentir a Tua presença, de sentir o toque do Teu Espírito. Que nesta hora, Deus amado, nenhum laço, nenhum dardo inflamado do maligno, nenhuma ferramenta preparada, nada que o inimigo de alguma maneira pudesse tentar lançar sobre nós para roubar a nossa fé, para roubar a nossa atenção e nos impedir de ser abençoados em a prevalecer. Mas que em nome de Jesus, nesta noite, neste momento, o que prevaleça, Deus amado, é a Tua presença e a Tua palavra sendo ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz, Inácia, minha querida. Não consegui ouvir seu áudio ainda. Depois da live eu ouço e te respondo, tá bom? Estamos aqui em oração e intercessão pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir o Senhor falar? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. Abra aí comigo. Aliás, João, capítulo 2, perdão. Rios de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 11, amém? Nós vamos ler sobre o primeiro milagre que Jesus operou. Como nós vimos, né, através da letra do louvor ali, o nosso Deus é um Deus de milagre. E nós vamos falar hoje do primeiro milagre que o nosso Senhor Jesus operou, que foi transformar água em vinho no casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Foi só o começo do ministério de Jesus Cristo. A partir daquele dia, daquele instante, grandes obras e muitos milagres poderosos e sobrenaturais o Senhor operaria. Não só naquele tempo, não só naquela geração, mas nos dias de hoje, Deus ele ainda continua operando milagres, amém? Nós servimos um Deus que não mudou. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. O mesmo Deus que fazia milagre ontem, Ele faz milagre hoje. Basta você crer, basta você tomar posse e Deus ele continuará operando poderosamente na minha e na tua vida, em nome de Jesus. João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, Marlene. O Senhor, ele falou tão forte ao meu coração anteontem, quando ele me deu essa palavra, mas falou tão forte, tão forte. E eu creio que o Senhor, ele vai falar contigo nesta noite também, em nome de Jesus, amém? Então veja, a palavra do Senhor nos conta aqui que Jesus, ele foi convidado junto com os seus discípulos para um casamento. Até então ele ainda não havia operado sinais, prodígios e maravilhas. Ele ainda não havia dado início oficialmente ao seu ministério. Mas mesmo antes de dar início ao seu ministério, Maria, sua mãe, bem já sabia quem ele era, e alguns dos seus discípulos já haviam sido escolhidos por ele e estavam ali com ele, tanto que a palavra do Senhor diz que no casamento Maria, mãe de Jesus, estava, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados, amém? A gente já vai voltar nesses pequenos detalhes. E ali o milagre que ele operou foi transformar a água em vinho, porque era um casamento, e o casamento judeu, a festa de um casamento judeu, durava dias. E o vinho não poderia acabar, o vinho tinha que durar todos os dias da festa. O vinho simbolizava para os judeus, não só naqueles dias, mas nos dias de hoje, mas principalmente naqueles dias, o vinho tinha uma simbologia muito importante, muito forte. O vinho puro simbolizava o amor, a alegria, vida, fertilidade e pureza. Então veja, o vinho era símbolo de amor, de alegria, de vida, de fertilidade e de pureza. Então, enquanto havia vinho durante toda a festa, o que significava é que haveria amor, que haveria alegria, que haveria vida, que haveria fertilidade e que haveria pureza. O vinho acabar seria sinônimo de falta de amor, de tristeza, de morte, de infertilidade e de impureza. E isso não era admissível para os judeus, amém? Não podia faltar vinho na festa. Em uma festa, principalmente de casamento, onde 2 famílias estavam se unindo e tornando uma só, precisava haver vinho. A falta de vinho, além de simbolizar o contrário, o oposto de tudo isso que eu li para você, ainda seria um motivo de humilhação e de vergonha para a família, amém? Seria uma vergonha para aquela família se o vinho acabasse. E nem na metade da festa o vinho já tinha acabado. Continuando aqui. Uvas amargas, porque o vinho puro simbolizava tudo isso que eu falei para você, e as uvas amargas significavam más disposições. Então veja, além de não poder faltar vinho, não podia ser um vinho qualquer, não podia ser um vinho ruim,
Porque uma uva ruim, um vinho ruim, significava más disposições, ou seja, más coisas. Então tinha que ter vinho e tinha que ter um vinho bom. Não podia ser qualquer coisa. Existiam, como existe no dia de hoje, vinhos inferiores, mas que são aceitáveis, que são bebíveis, que são bons para quem bebe. Eu não bebo, mas naquela época não se admitia vinhos ruins, porque os vinhos ruins, as uvas ruins, eram símbolo de coisas más. Não podia faltar vinho e nem podia ser amargo. Lembre-se disso. Não podia faltar vinho e não podia ser um vinho de todo ruim. Tinha que ser pelo menos na medida. Amém? Lembra disso. E aí eu quero falar uma coisa para você que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, enquanto ali ele me trazia essa palavra. E ele mandava eu ir ver como que era produzido o vinho, né? Naquela época, onde a produção era mais arcaica do que nos dias de hoje, hoje é tudo industrializado, é tudo mais moderno, é tudo mais simples, é tudo mais rápido, tecnologia e tudo mais. Mas na época de Jesus, era tudo muito arcaico, ainda era tudo muito manual. E o vinho, ele era produzido através de uma ação onde o homem subia, né, entrava no lagar. Então as uvas eram esmagadas, amassadas. Você já deve ter visto isso em novela ou em algum momento na televisão você já deve ter visto isso. Mas eles colhiam as uvas que tinham que estar no ponto, tinham que estar maduras, também não adiantava ser uva verde. Veja de novo falando que tem que estar na medida, que tem que estar no ponto. Então as uvas eram colhidas ali da videira, e aí eles pegavam essas uvas, colocavam ela dentro de lagares, que eram de pedras ou de madeiras. O que é o lagar? O lagar era o local aonde se pisavam os frutos, a uva, para fazer a separação da parte líquida, que é o mosto, né, o caldo, da parte sólida, aquela casca. Então eles pegavam as uvas, colhiam as uvas que estavam maduras, que estavam prontas, que estavam aptas para o preparo do vinho, pisoteavam esta uva no lagar para fazer a separação do caldo e da massa. Então veja que não era um processo muito rápido, era um processo demorado. Primeiro porque tinha que esperar a uva amadurecer, a uva precisava estar no ponto, havia o tempo de colheita, depois da colheita tinha ali toda a purificação, lavagem do fruto, aí tinha que pegar aquele fruto, colocar no lagar, as pessoas tinham que lavar os pés, entravam no lagar e pisoteavam a uva. Então veja que o processo de produção do vinho era demorado, porque mesmo depois disso, eles pegavam o mosto e ainda colocavam em ânforas. O que são ânforas? Eram vasos de barro ou ainda em peles de animais e deixavam ali por um tempo para fermentar. Então aquele vinho, a fermentação dele, o álcool, o teor alcoólico, era em decorrência do processo de fermentação. O que eu estou querendo te dizer com tudo isso? Não era de uma hora para outra, não era de um momento para o outro, não era de um dia para o outro que se produzia vinho, amém? Então, se o vinho acabasse, no mínimo a pessoa tinha que mandar comprar, e também não tinha delivery, não tinha motoboy para trazer entrega rápido, não tinha o aplicativo do iFood, que hoje até mercado você faz, era demorado. Tinha que ir longe buscar vinho, demorava para trazer o vinho. Ou então, em alguns casos, a depender de como era, dependendo da quantidade que você precisava, tinha que encomendar com antecedência para mandar fabricar. Em suma, se o vinho acabasse, eles iriam ficar sem, pois não tinha supermercado 24 horas, não tinha vendinha, não tinha. Eles precisavam estar preparados ou eles seriam envergonhados. Então veja que o processo de produção do vinho era um processo demorado. E olha que interessante, o Senhor ele me chamou muito a atenção
As uvas eram esmagadas com os pés em lagares de pedra ou madeira, e lagar, local onde se pisavam os frutos para separar a parte líquida da parte sólida, havendo uma transformação. E aí nisso o Senhor ele já quer começar a falar conosco, amém? A partir do momento que se inicia um processo, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre o processo, inicia-se uma etapa de mudança, de transformação. O processo de produção de um vinho era um processo onde havia várias etapas e várias fases de transformação. A partir do momento que algo se inicia, a partir do momento que qualquer situação na minha e na tua vida dá-se início, há a necessidade de haver um processo, ou seja, etapas e geralmente com várias fases e transformações. Nós, quando fomos gerados no ventre, iniciamos um processo, não foi assim? Quando o nosso pai e a nossa mãe ali tiveram o seu encontro, houve a fecundação do óvulo que nos gerou, iniciou-se um processo de transformação. E daquele processo foram gerados homens e mulheres, você e eu. Ali nós crescemos no ventre, nós nascemos, iniciamos a nossa fase de infância, crescemos, iniciamos a nossa fase de pré-adolescência, passamos pela fase da adolescência, a fase da maturidade, vamos entrar ali numa fase da maioridade, né, da melhor idade e tudo mais. Mas veja que a nossa vida, desde sempre, é um processo. Amém? E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é diferente. A partir do momento que você e eu entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a conhecer Jesus, nós iniciamos um processo na nossa vida. E um processo de transformação. Antes, nós éramos talvez uvas puras, e nós iniciamos um processo de transformação para sermos moldadas no propósito para qual o Senhor nos gerou e nos formou. A uva, ela tinha ali um propósito, que era se transformar em vinho. A uva que simbolizava, né, a alegria, a vida, a fertilidade, o vinho transformado trazia toda essa simbologia. Ele passou por um processo de transformação. Assim você e eu, quando iniciamos uma vida em Deus, nós iniciamos um processo de mudança, de transformação. E o Senhor, ele já começou a falar comigo anteontem que nossa vida não pode mais ser a mesma. A partir do momento que nós fomos escolhidas para passar a viver um novo de Deus, um novo tempo com Deus, uma nova vida com Deus, cumprir o propósito do Senhor nesta terra, porque minha irmã, meu irmão, saiba que você e eu temos um propósito nesta terra. A minha vida e a tua vida não é em vão, é um propósito do Senhor. Você e eu fomos criados, você e eu fomos gerados com um propósito. Mas a partir do momento que este processo de mudança, de transformação iniciou-se em nós, nós temos que entender que algo na nossa vida tem que mudar. E eu já quero que você vá comigo lá em Romanos, dá um pulinho na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, Romanos capítulo 12. Veja o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor, tremendo isso. O tema é a nova vida. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Rogo-vos, pois, irmãos, e rogar significa implorar, clamar. Não é só pedir. Rogar não é só pedir, é quase que um implorar. É como se fosse um clamor mais forte. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque veja que o apóstolo Paulo já estava deixando claro
que ele entendia que sozinho não era possível. É pela misericórdia do Senhor, porque você e eu sozinhos não conseguimos nada. Nós falamos sobre isso em alguns cultos atrás, né? Alguns encontros que nós tivemos atrás, que se não for o Senhor nas nossas vidas, a gente não tem condição, estrutura e possibilidade de coisa alguma. Então veja, o apóstolo Paulo rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Então veja que o Senhor já começa a falar conosco nesta noite, que há um processo pelo qual nós precisamos passar para chegar no ponto onde verdadeiramente é o que agrada a Deus. Para chegar no objetivo para o qual você e eu fomos criados e gerados. Há um processo e uma necessidade de transformação para que a gente possa atingir o nosso alvo, o nosso objetivo. Para que a uva se torne um vinho, para que venha trazer alegria, fertilidade, amor, pureza. É necessário que haja um processo de transformação, para que o vinho, que é o símbolo da alegria, possa ser utilizado por todos. É fundamental que haja um processo de transformação no meio disso. Não dá para querer continuar vivendo da mesma maneira. E o apóstolo Paulo, entendendo isso de uma forma tão forte, ele rogou aos irmãos ali na igreja de Roma, quando ele escreveu a carta, porque eles haviam se convertido teoricamente ao cristianismo, mas queriam continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível passar a ser servo do Senhor, cristão, a andar com Jesus, se não tiver transformação de vida. Aquele que bebia já não beba mais. O que fumava já não fume mais. O que roubava já não rouba mais. O que mentia já não minta mais. O que adulterava não adultere mais. O que cometia assassinatos, adultério e daí por diante já não faça mais. O que era egoísta já não seja mais. O que era arrogante já não seja mais. Para que você verdadeiramente possa atingir o alvo, possa alcançar o objetivo e possa ser verdadeiramente usado por Deus para o propósito que Ele tem para a tua vida tem que ser transformada. Você vai ter que passar pelo processo de transformação. Não dá mais para continuar vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas e querer viver com Deus. Não dá. Tem que mudar de vida, amém? Há necessidade de transformação no meio do processo. Eita glória! E olha que interessante. Depois que a uva é pisoteada ali no lagar, Pasha Edna, boa noite, Belzinha. Depois que a uva era pisoteada no lagar e havia separação do mosto e da massa, né? O mosto era colocado, como eu falei, em ânforas de barro ou peles de animais, que eram espécies de vasos, né? Lugares que armazenavam ali fechadinho e permitiam que o processo da fermentação ocorresse. Eles deixavam por um determinado tempo aquele mosto, né, o suco da uva, curtindo e fermentando. E eles não conseguiam efetivamente ter o controle do tempo ou da temperatura da fermentação mais adequada, mais apropriada, e nem do teor alcoólico ou da acidez do vinho. Ou seja, eles não conseguiam precisar a temperatura exata, a fermentação exata para garantir o teor alcoólico no ponto, a qualidade no ponto, a amargura ou vinho mais adocicado no ponto. Era tudo muito rústico. Era um processo muito artesanal, era tudo muito rústico, não tinha tanta tecnologia. Então é possível que ao final deste processo de fermentação, é a partir daí que se fazia uma separação entre o melhor vinho e o vinho não tão bom assim, amém?
Veja que a qualidade do vinho, ela poderia ser extremamente impactada por esses fatores e o pouquinho de tempo adicional que eles deixavam fermentar. Então era de extrema necessidade que eles armazenassem no recipiente correto, na temperatura mais correta possível e no tempo mais correto, mais exato, porque qualquer tempo para mais ou para menos podia impactar na qualidade final do vinho. O que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que havia uma grande necessidade de atenção e de vigilância na etapa de fabricação e de fermentação do vinho, para que ele não passasse do ponto e para que ele não perdesse a sua qualidade. Então, além de passar por um processo de transformação rígido, havia a necessidade de muita vigilância e muita atenção para que a qualidade necessária e desejada ela fosse atingida, amém? Olha o Espírito Santo falando conosco de novo. Não basta apenas você entender que você precisa ter uma vida transformada. Durante todo o processo até chegar no final, você precisa vigiar, prestar muita atenção para que no decorrer do tempo não haja, por causa de uma distração, alteração na temperatura, alteração no tempo e risco de perder a qualidade, no caso espiritual, de cair. É necessário que você e eu, durante todo o processo de transformação que nós vivemos, e isso até Jesus voltar, porque nós todos os dias da nossa vida estamos em constante evolução, em constante transformação. Daqui a pouco eu até vou ler lá com você, lá em Oséias capítulo 6, verso 3, o profeta Oséias, ele escreve: conhecer e prosseguir em conhecer. Então nós vamos viver um processo, uma transformação até Jesus voltar. Enquanto você e eu estivermos nesta terra, nós precisamos prestar muita atenção, estar muito vigilantes quanto ao recipiente, quanto à temperatura, quanto à qualidade do nosso vinho. Tem que haver vigilância para que você e eu não venhamos cair, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 41. Você achou que era fácil? Não é fácil, não. Mateus 26, 41, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Recapitulando, você e eu fomos criados, gerados por Deus para um propósito, amém? Para que você e eu possamos atingir este propósito, você e eu vamos passar obrigatoriamente por um processo e passar por uma transformação. É fundamental que haja uma transformação na minha e na tua vida para que você e eu venhamos atingir o alvo, atingir o objetivo e o propósito de Deus para as nossas vidas. E no decorrer deste processo, que não é fácil, que é demorado, que é trabalhoso, lembra que eu falei? Planta a uva. Na verdade, você prepara a terra. Preparou a terra, planta ali a semente. Aí você rega. Aí você tem que ficar arrancando aquilo que poderia estragar a sua plantação. Aí tem que esperar o tempo. Aí quando a uva cresceu, tem que ir lá colher. Aí tem que lavar a uva. Aí você faz a separação daquela que está melhor para aquela que não está tão boa assim. Porque se você colocar tudo junto, você vai danificar o produto final. Aí você coloca tudo no lagar, aí você lava os pés, aí pisoteia tudo, faz separar, enfim. É um processo, e é um processo longo, um processo demorado. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Tem gente que Deus ele faz assim, ó, muda a vida da pessoa da noite para o dia. Mas tem pessoas que levam tempo para ser ainda moldadas, transformadas. Deus, quando ele me chamou para o ministério, para o evangelho, foi muito rápido o agir de Deus na minha vida, literalmente.
Eu fui para a igreja com a minha mãe num domingo, entreguei a minha vida para Jesus. Naquele dia o Espírito Santo já me chamou, o Senhor já me requereu. Então eu fui num domingo, eu tinha 14 anos de idade para a igreja com a minha mãe. Entreguei minha vida para Jesus, eu estava doente aquele dia. Na quarta-feira seguinte eu fui para a igreja de novo e fui batizada com o Espírito Santo. E no sábado seguinte tinha batismo nas águas, eu desci as águas do batismo. E no domingo seguinte já participei da minha primeira ceia. Então foi uma semana o meu processo de conversão. E dali para cá eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu tinha 14 anos, eu tenho 42 anos, 28 anos, quase 23, 29 anos. Eu faço 43 anos agora. Então foi muito rápido o processo de Deus na minha vida. E de lá para cá eu tenho sido moldada e transformada dia após dia. Mas tem pessoas que mesmo depois de ter se convertido, ter se batizado, passou um tempo ainda fumando. Tem gente que usou, né, como desculpa, eu só vou descer as águas do batismo quando eu parar com isso ou quando parar com aquilo. E demorou um tempão, enfim. Deus trabalha com cada um de uma forma, amém? Mas para todos é necessário uma transformação de vida e um processo e uma constância, porque desde lá, desde os meus 14 anos, eu tenho sido transformada dia após dia e eu tenho a necessidade de vigilância constante. Pastora, a senhora sempre foi vigilante? Não, principalmente na minha adolescência, quando eu era mais nova, não era tão madura fisicamente, espiritualmente, eu não exerci Mateus, capítulo de número 26, versículo 41, de vigiar, de orar sempre, de vigiar para não cair em tentação. E eu caí em várias tentações, e eu quebrei a minha cara, e eu paguei preço, e machucou, e doeu muito. Por isso que hoje, com propriedade e experiência, eu posso dizer para você: vigiai para que não caiais em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Quando você e eu não vigiamos no decorrer do nosso processo, da nossa vida, da transformação que nós estamos vivendo dia após dia, sabe qual vai ser o resultado? Um vinho amargo de má qualidade, que muitas das vezes não vai dar nem para se aproveitar, vai ter que jogar fora. Infelizmente é isso. Porque tem pessoas que não vigiaram e não tiveram a possibilidade de serem recuperadas e transformadas pelo Senhor. Agora, você e eu que aqui estamos ouvindo a palavra do Senhor, se não temos vigiado no processo, é o tempo, meu irmão, da minha irmã, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, voltar para os caminhos do Senhor, para que Ele ainda possa transformar a minha e a tua vida e nos usar em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus que transforma a maldição em bênção, amém? Ainda dá tempo para que o vinho de má qualidade venha para as mãos do Senhor e Ele possa transformar. Ou ainda dá tempo para Ele pegar aquilo que é água na tua vida e transformar no melhor vinho. Mas a gente não tem mais tempo para perder. É hora de despertar. Olha só, uma parreira de uva, parreira é uma videira ou uma vinha. Então uma parreira ou videira ou vinha podia demorar, isso é uma curiosidade que eu não sabia, até 3 anos para ser usada na produção de vinhos. Era possível que uma videira levasse 3 anos para estar pronta para ser usada. De novo, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Talvez você ainda diga assim: eu ainda não estou pronta, eu ainda não estou pronta. Mas Deus está te preparando para fazer de você e através de você algo sobrenatural, amém? Porque uma coisa é certa, meu irmão, uma coisa é certa, minha irmã, que você tem um propósito que Deus vai te usar, é garantido. Pode ser que você esteja no começo, pode ser que você esteja no meio do caminho, mas pode ser também que já esteja chegando a hora. De novo, uma parreira de uva, ou seja, uma videira ou uma vinha, poderia levar até 3 anos para ser usada na produção de vinho. Eu não sei quanto tempo faz que o Senhor está te preparando e está te amadurecendo, mas eu já creio e profetizo que muito em breve o Senhor vai usar a tua vida para fazer grandes coisas, e aquilo que Ele tem de propósito em você e através de você vai se cumprir em nome de Jesus. E não vai ser uma
um vinho de má qualidade, não. O que virá através de você será de boa qualidade. Será da melhor qualidade. Amém? Mas entenda uma coisa. É necessário que neste processo de transformação, é imprescindível que no decorrer do processo de transformação e de aperfeiçoamento que Deus ele tem para você e através de você, você tenha paciência. Lembra que 3 anos, às vezes 3 anos levava para a videira se transformar, estar pronta para virar o vinho, para ser pisoteada. Pode ser que você esteja esperando do Senhor, ou buscando do Senhor, ou pedindo algo do Senhor, e aparentemente está demorando, mas não está demorando, está dentro do período. Lembra que eu ministrei algumas quintas atrás, o tempo oportuno de Deus? E eu faço questão de citar com você novamente Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz que debaixo do céu há um tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? O tempo certo, o tempo adequado, preparado para todas as coisas. Então, ainda que você não esteja sendo o instrumento que você quer ser na mão de Deus, ou ainda que você não esteja vivendo o que você anseia e espera viver das mãos de Deus, saiba que o tempo certo, a hora certa vai chegar. E quando chegar, o resultado vai ser o da melhor qualidade, em nome de Jesus. A uva, se fosse colhida e pisoteada fora do tempo exato, ela não ia prestar. O vinho não ia prestar, não ia dar bom. Ia ser amargo, ia ser ruim, ia ser de péssima qualidade e seria jogado fora. As coisas fora do tempo de Deus, como eu disse para você quando eu ministrei Eclesiastes para você aqui algumas quintas atrás, e se você não viu, vê aí na minha linha do tempo do Facebook, ou vai na minha página ali do YouTube, e você poderá ver Eclesiastes capítulo 3, há um tempo oportuno, um tempo certo, preparado debaixo do céu para todas as coisas. E quando este tempo chegar sobre a tua vida, meu irmão, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Agora entendidas todas essas curiosidades, todo esse processo e todo esse ponto que foi só a introdução, amém? Eita glória! Foi só a introdução. Ju, vira aqui um pouquinho, por favor, que senão eu vou ficar sem voz. Tá vindo direto aqui, eu já tô ficando... Tá calor demais, então tem que ter ventilador, mas senão amanhã eu não falo. Aleluia. Eu quero que você volte comigo agora lá em João, capítulo de número 2, mais um pouquinho, tem que sair de cima de mim. Isso. João, capítulo de número 2. Agora que você viu toda a introdução, nós vamos vir para o milagre de Jesus. Pode virar, tira de cima, deixa ele só isso, circulando assim, obrigada. Nós vamos ler de novo. E agora eu quero passar com você no detalhe. Ô, minha filhinha. Vamos ver agora. Vira só um pouquinho. Tá difícil, hein? Minha assistente. A assistente tá debaixo da mesa, arrumando o ventilador pra mãe. Obrigada, filha. Vamos lá. João, capítulo de número 2, agora nós vamos passar aqui e vamos entender item a item, detalhe a detalhe dessa passagem linda que o Senhor nos deu. Você já viu toda a introdução aí comigo e você vai entender onde vai encasar tudo isso já já. Então vamos lá. Capítulo de número 2 de João, a partir do versículo de número 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, amém? Maria, mãe de Jesus, estava neste casamento. Versículo 2, olha que coisa linda. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Eita glória! Então vamos ver aqui versículo 2. Jesus foi convidado. Diga assim comigo aí você na tua casa. Jesus precisa ser convidado para entrar no ambiente. Amém? Diz de novo. Jesus precisa ser convidado
para entrar no ambiente. Diferente de Satanás, que é um mal educado, intrometido, Jesus ele só vai onde ele é convidado. Jesus ele só vai aonde ele é chamado. Se você quer que Jesus entre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua saúde, você precisa ser responsável por chamar Jesus. Se você quer que Jesus esteja onde você está, você precisa convidá-lo, você precisa chamá-lo, porque se você não chamar Jesus, ele não vai entrar de intrometido. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse, capítulo de número 3. Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para que Jesus ele entre na tua casa, para que Jesus ele sente à mesa com você, para que Jesus ele coma contigo, para que Jesus ele more com você, para que Jesus esteja na tua vida e para que ele faça parte da tua história, ele precisa ser convidado, amém? Se você não chamar Jesus, ele não vai. Se você não convidar Jesus, ele não vai. Veja que Jesus também foi convidado para o casamento, junto com os discípulos. E aonde Jesus está, meu amado, o milagre acontece. Eita glória! Se você chamar Jesus para entrar na tua vida, ele vai mudar a tua história, porque aonde Jesus está, algo acontece. Por onde Jesus passa, por onde Jesus entra, aonde Jesus está, as coisas nunca mais elas permanecem a mesma. Se você precisa que algo aconteça na tua vida, meu irmão, você tem que chamar Jesus, porque só ele pode mudar a tua sorte. Só ele, minha irmã, pode mudar a tua história. Chama Jesus para entrar na tua casa. Chama Jesus para entrar no teu casamento. Chama Jesus para entrar nas tuas finanças. Chama Jesus para entrar na tua saúde. Você precisa que ele faça parte da tua vida. Você precisa que ele entre para que a tua vida seja mudada. Em nome do Senhor, amém? Versículo de número 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha que interessante esse trecho. Isso é muito forte. Aqui nós temos nesse pequeno versículo várias observações. Versículo 3 e 4 eu já vou ler com você aqui, ó. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então veja aqui. No versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que o vinho, a alegria, o amor, a pureza, a fertilidade acabou. Pastora, mas Jesus ele estava no casamento e o vinho acabou? Pois é. Pastora, mas Jesus estava no casamento e a alegria acabou? Pois é. Pastora, mas Jesus estava no ambiente e o amor acabou, a fertilidade acabou, a pureza acabou? Pois é. Sabe por quê? Porque Jesus lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número, aliás, João, deixa eu confirmar para falar para você. João não. Lucas. Lucas, capítulo de número 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. O Espírito Santo me trouxe agora, é isso mesmo. É João, perdão. João, capítulo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo de número 16. Veja o que diz o versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele avisou, ele alertou que é possível que neste mundo nós viéssemos passar por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele já tinha vencido. E ele estava falando isso para os discípulos.
Ou seja, Jesus já estava avisando para os seus que haveriam momentos de luta, de aflição, de dificuldade. Então, mesmo no ambiente em que Jesus estava, a aflição poderia vir. No ambiente onde Jesus estava, o vinho poderia acabar. Mas o que não aconteceria era que continuaria da mesma forma, amém? Então, entenda, minha irmã, entenda, meu irmão, que é possível sim, que mesmo servindo a Deus, mesmo estando com Jesus, mesmo Ele estando na tua vida, na tua casa, é possível que a tristeza venha, é possível que a enfermidade venha, é possível que o dia mal chegue, é possível que haja desemprego, é possível que em algum momento uma porta se feche, é possível que em algum momento você chore de tristeza, é natural. Mas o que não vai acontecer é Jesus te deixar desprovido e da mesma forma, amém? Porque se Ele está no ambiente, por mais que a aflição venha, Ele se levanta e Ele muda a situação. E foi exatamente o que aconteceu. Aí a palavra do Senhor diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então aqui nós já vimos que é possível, porque Jesus ele falou, porque ele deixou claro que haveria aflição, o vinho acabe. Você e eu passemos por situações difíceis. Mas naquela situação do casamento, além de ser natural passar por momentos de dificuldade, de aflição, provavelmente o vinho acabou porque eles não compraram o suficiente, porque eles não se prepararam da forma adequada para a festividade. Eles não vigiaram. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 21, versículo 36. Evangelho segundo Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então veja, recapitulando aqui. Mesmo Jesus no ambiente, o vinho acabou. Por duas razões. Primeiro, porque Jesus deixou claro que no mundo passaríamos aflições, tribulações, amém? E segundo, porque naquele momento, os noivos, a família deles não se prepararam adequadamente para a festividade. Geralmente, quando você vai dar uma festa, todo mundo aqui já deve ter dado uma festa, qual que é a primeira coisa que você faz? A lista de convidados, certo? Feito a lista de convidados, você tem uma base de quanto de comida você vai precisar ter na festa e quanto de bebida você vai precisar ter na festa. Independente se buffet ou se você for organizar. Porque de qualquer forma o buffet ele vai fazer o teu orçamento e vai cobrar de você com base na quantidade de convidados. E é óbvio que no dia da sua festa você não vai querer que a comida do buffet acabe antes da festa e sem todo mundo comer. Então veja, é fundamental para qualquer preparo de festa que você esteja preparado e que você faça comida o suficiente, tenha bebida o suficiente para servir todos os seus convidados e ainda sobrar, porque o papai e a mamãe geralmente quer levar o kit festa para casa, né? Eita glória! Então veja, de novo, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, versículo 4, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então o vinho pode acabar sim, porque mesmo com Jesus no ambiente, nós não estamos livres de passar por situações difíceis. Então pode ser que você fique doente, pode ser que você tenha problema natural, normal. Nada fora do normal. O que não pode acontecer é o vinho acabar porque você não se preparou, porque você não vigiou. Aí o caldo entorna, né? Aí o negócio fica mais difícil. Mas Maria, que era íntima dos noivos, porque não era qualquer um que saberia que o vinho acabou, entende-se que Maria era íntima da família, porque ela sabia que não tinha vinho. Os convidados não podiam saber que não tinha vinho, porque seria uma vergonha, mas a Maria sabia. Só que a Maria, bem conhecendo quem era Jesus,
ela chegou nele. E aqui é muito forte, é muito forte. A Maria foi até Jesus porque ela não podia fazer nada. Vou falar de novo para você. A Maria, mãe de Jesus, por mais agraciada que ela tenha sido por ter sido a mãe do Senhor, por mais abençoada que ela tenha sido, por mais privilegiada que ela fosse, por mais abençoada e maravilhosa que ela fosse, ela não tinha poder para coisa nenhuma. Quando o problema chegou diante de Maria, ela foi até Jesus. Porque, meu amado, minha amada, o único que pode resolver os meus e os teus problemas é o Senhor. O único que tem poder e autoridade para reverter qualquer quadro, para fazer qualquer coisa, para mudar qualquer situação, para operar milagres, é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é João. Veja que ela não foi falar com nenhum dos discípulos. A Maria, ela foi direto em Jesus. Tem gente pedindo para fulano, beltrano, cicrano e não recebe nunca. Por quê? O caminho está muito longo. Você e eu temos o privilégio de poder falar direto com ele, porque não é a Maria que vai resolver, não é o padre Cício, não é o João, não é o Tiago, não é o Santo Antônio, não. O único que tem poder para resolver qualquer problema, o único que tem autoridade no céu e na terra, o único que tem toda essa autoridade, que tem todo esse poder, se chama Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem poder. É dele que vem a salvação, é dele que vem cura, só ele opera milagre. A Maria não faz nada. E a Maria, quando viu que os noivos estavam encrencados, sabendo que na festa ela tinha nada mais, nada menos do que o próprio Deus, aquele que tem poder nos céus e na terra, ela correu para ele e falou assim: Jesus, precisamos do Senhor, precisamos da tua ajuda, precisamos da tua intervenção. O vinho acabou, Jesus. A alegria acabou. O amor acabou. A pureza acabou. A fertilidade acabou. Precisamos que o Senhor entre na causa, porque senão esse casamento vai ser um fiasco. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa relação, porque senão meu casamento vai acabar. Jesus, eu preciso que o Senhor entre nessa causa, porque senão eu vou morrer. Preciso de uma intervenção e tem que ser agora. Eu não posso esperar 3 anos para a videira ficar boa. Eu não posso esperar 3 anos para pisotear a uva. Eu preciso de um milagre urgente. Eu preciso agora. Tem coisa na minha e na tua vida que tem que ser para ontem. Tem que ser para já. E eu tenho uma boa notícia para você. Aquilo que você não pode esperar, aquilo que tem que acontecer agora, porque senão vai ser um fiasco, senão vai acabar tudo, senão vai destruir, senão vai morrer. O Todo-Poderoso, ele pode fazer. E se você o convidou para entrar na festa, se você o convidou para entrar na tua vida, se ele faz parte da tua vida, se ele está no ambiente, com certeza o milagre vai acontecer se você clamar, porque a palavra do Senhor diz que ele não resiste um coração quebrantado, e é isso que eu quero falar contigo. Ele não resiste um coração quebrantado. Não resiste, mesmo não sendo ainda a hora, porque ainda não era chegado o tempo dele começar a fazer milagres. Ele ainda tinha um pouquinho mais de tempo para, entre aspas, se preparar. Não era o dia e a hora certa, não era o dia e a hora exata aquele. Tanto que ele fala assim: mas Jesus, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É como se Jesus falasse assim: mãe, eu não vim aqui para fazer milagre, mãe. Ainda não é a hora. Eu não ia começar agora. Mas você imagina o jeitinho que ela não deve ter pedido para ele? Maria era mãe de Jesus, ele a amava. Ela o carregou no ventre, sentiu dor de parto. Passou tantas coisas para criar aquele menino. Ela o amava e ele a amava. E ele a respeitava como mãe. E quando ela chegou diante dele, eu imagino que foi com todo jeitinho. Filhinho, Senhor, Jesus, eu sei que não é a tua hora ainda, eu sei que o Senhor veio só curtir a festa, mas algo muito importante está acontecendo aqui e eles precisam da tua ajuda, eles precisam de um milagre. Veja o Salmo 51 que diz a palavra do Senhor, Salmo 51, verso 17.
Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Pois foi dessa forma, foi exatamente assim que a Maria, mãe de Jesus, chegou diante dele, com o coração quebrantado, contrito, com o espírito manso. Ela teve jeitinho, sabedoria de falar com o Senhor. Ela não chegou diante de Jesus e falou assim: se o Senhor não fizer um milagre agora, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não me der o que eu quero e o que eu estou pedindo agora, eu não vou devolver mais o dízimo. Se o Senhor não me entregar o carro e a casa que eu quero, eu não vou ofertar. Não foi assim, não. Não foi assim. Se o Senhor não fizer um milagre agora, eu não vou te servir. Não foi assim. Você conhece alguém assim? Cara, dá mais uma água aqui para mim, por favor. Você conhece alguém assim? Que quer pôr Jesus na parede, chega diante do Senhor e fala com ele como se estivesse falando com qualquer um? Como se Jesus tivesse obrigação de dar. Meu amado, minha amada, Jesus não tem obrigação nenhuma. Ele não estava ali naquela festa para fazer milagre. Ele não foi convidado para fazer milagre. Ele foi convidado para comer e beber. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer milagre. Mas a forma com que Maria chegou diante dele, a forma com que Maria, obrigada, pediu, a forma com que Maria clamou, o quebrantamento, a humildade, a sinceridade que havia no coração e na oração que aquela mulher fez ao filho. Ali, na verdade, ela estava pedindo ao Senhor, não era nem ao filho, era ao seu Deus, ao seu Senhor. Moveu o coração de Jesus e ele operou um milagre na vida dela. Meu irmão, minha irmã, pode ser até que tem coisa que você nem viveria agora. Mas se você souber pedir, e aí a palavra do Senhor fala na carta que o apóstolo Tiago escreveu, que o irmão Tiago escreveu, que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos mal, é muito verdade. Se você tiver sabedoria, se você tiver um coração humilde, sincero e quebrantado e chegar diante do Senhor, não há nada que ele não vá fazer. Não há clamor e petição sua que ele não vai atender. Só tem que saber orar, tem que saber buscar. Porque quando você sabe orar, quando você sabe buscar, sabe o que acontece? Você move o coração do Senhor. Quando você e eu orarmos da forma que convém, buscarmos da forma que convém, chamarmos a atenção do Senhor, ele vai atender a tua oração e a minha oração, o meu clamor e o seu. Versículo 4, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas olha o que diz o versículo 5. Então ela falou aos serventes, porque aquela já tinha conseguido o que ela queria, amém? Jesus aqui provavelmente já tinha dado aquele sorriso, já tinha aberto o céu, já tinha alegrado o coração dela, já tinha falado: tá bom, Maria, tá bom, mamãe, ou então: tá bom, filhinho, que você não pede chorando que eu não faço sorrindo. E aqui no versículo 5, ela já falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E olha que coisa tremenda. Tem duas coisas aqui no versículo 5 que eu quero compartilhar com você, muito importantes. Primeira, a glória é única e exclusiva do Senhor. Ele é quem tem todo o poder, amém? Maria reconheceu que ela não tinha autonomia e poder para fazer coisa alguma e chegou diante de Jesus. Quando ela pediu e ele falou que faria, ela falou aos serventes, ela deu uma ordem aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui ela já reconheceu mais uma vez que a glória é única e exclusiva do Senhor. Fazei o que ele vos disser. É ele quem tem poder. É ele quem sabe o que faz. É ele.
É Ele, não vem de outro lugar senão dele. É Ele que tem todo o poder. Por isso que você precisa fazer o que o Jesus disser. O que Ele mandar fazer, você tem que fazer, porque a glória é dele, o poder é dele, a autoridade não está em outro lugar senão nele. Mateus 28, 18. Vou ler aqui rapidamente com você. Eu até citei esse versículo, mas eu vou ler, faço questão. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Por isso, quando aquela mulher recebeu o sim de Jesus, ela falou: façam o que ele vos disser, porque ele tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Meu amado, minha amada, o meu Senhor, o teu Senhor, o meu Jesus, o teu Jesus, aquele que estava naquele casamento, naquele dia, e aquele que eu creio que está aqui comigo e contigo nesta noite, ele tem poder nos céus e na terra para fazer qualquer coisa que você e eu precisamos. Por isso que nós temos que buscar, clamar e obedecer a ele. E aqui é o segundo ponto que eu quero dizer: precisa haver obediência. Ele opera somente em meio à obediência. Veja, fazei tudo o que ele vos disser. E eles obedeceram. Sabe por quê? Porque é preciso que haja obediência. Jesus só opera em meio à obediência. A palavra do Senhor lá em no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo 22. Quando Saul desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, Deus chamou a Saul através da vida de Samuel. E Samuel falou para Saul assim: Saul, você desagradou o Senhor, Saul. Ele está tirando o teu reino. Ele tirou o seu reino, você desagradou ao Senhor. Aí Saul falou para Samuel assim: ai, mas eu sacrifiquei a Deus. E aqui capítulo 15, versículo 22 de 1 Samuel, Samuel fala para Saul exatamente o seguinte: Deus se agrada de obediência e não de sacrifício. Não é de sacrifício que Deus se agrada, é de obediência. Não adianta, por exemplo, você entregar ofertas, holocaustos, ofertas altíssimas de sacrifício diante do Senhor, se você não obedece a Deus quando Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino, vai na minha casa, ora, jejua, não adianta de nada. Tem gente que talvez fale assim: pastor, eu jejuo, pastor, eu devolvo dízimo, entrego oferta, e nada muda na minha vida. Porque não adianta só entregar dízimo, entregar oferta. Deus, Ele não quer o seu sacrifício. Ele quer a sua obediência. Ele quer que você esteja cultuando. Ele quer que você ore. Ele quer que você jejue. É isso que Ele quer. Obediência. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1. A palavra do Senhor diz: aquele que ouvir, guardar e tiver cuidado em praticar, ou em outras traduções, obedecer os mandamentos do Senhor, derramarei sobre vós, e aí vem uma lista de N bênçãos, uma infinidade de bênçãos, mas somente para aquele que ouve, para aquele que guarda na tábua do coração e para aquele que pratica, ou seja, para aquele que obedece a palavra do Senhor. Aí sim, o milagre acontece. Quando há, primeiro, reconhecimento que todo poder e autoridade vem do Senhor. Quando há obediência, há milagre. Amém? Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava uma média de 2 ou 3 metretas. Olha que interessante. Uma metreta equivalia em média a 30 a 40 litros. Então, se a gente está falando de 2 ou 3 metretas, nós estamos falando em média de 80 a 120 litros. É bastante coisa, né? E essas metretas, elas continham água que eram usadas para purificação. Dentro daquela metreta, uma espécie de vaso, havia uma média de 80 a 120 litros de água que eram utilizadas para o pessoal se lavar, se purificar.
Olha que coisa interessante. Primeiro, aqui eu quero chamar sua atenção para duas coisas só nesse versículo. Jesus faz das coisas pequenas, insignificantes e improváveis instrumentos de milagre. Eita glória! Quem imaginaria que de vasos, de baldes, de água, Jesus faria um grande milagre? Então, primeira coisa, não precisa de muita coisa para Jesus fazer milagre na tua vida, meu irmão. Sabe do que o Senhor me fez lembrar agora? Quando o profeta perguntou para a mulher, mulher, o que tu tens em casa? Tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. Pois então você pega, vai, pede para os seus filhos trazerem baldes, né, vasilhas. Você vai entrar, fechar a porta da tua casa, do teu quarto, e ali você vai derramar o azeite. Então veja, era um pouquinho, parecia nada. E daquilo Jesus fez, Deus fez um grande milagre. Outro caso, olha, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite, um pouco de farinha. Pois bem, vai, faz bolo para mim, um pequeno bolo para mim, depois faz para você e para o teu filho. Farinha não vai faltar na tua panela. Azeite, farinha não vai faltar. Não precisa de muita coisa para Deus fazer milagre. Jesus, ele usou o que ele tinha ali na hora. E se não tivesse nada na hora, ele faria surgir, aparecer que fosse. Porque para o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra, nada é difícil demais. Não há nada que seja impossível. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Gênesis 18, 14. Isso é muito forte. Isso é a coisa mais linda. Às vezes a gente fica esperando que chova, que exploda e N coisas miraculosas e que solte fogos de artifício, que nada. Jesus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor há algo demasiadamente difícil? Há algo que seja difícil demais para Deus? Ou é algo que seja grande demais para Deus? Ou algo que seja impossível para o Senhor? Não há. Paz, Lu, minha querida, seja bem-vinda. Veja que de uns vasos, uns baldes, uns tambores que continham uma média de 80 a 120 litros de água, o Senhor Jesus operou um grande milagre. Meu amado, minha amada, o Senhor, ele vai usar as coisas pequenas que você tem ao seu redor para fazer coisas miraculosas na tua vida. Ele vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Ele vai fazer milagres sobrenaturais na sua vida que virão de onde você menos espera. Mas se o Senhor está na tua casa, o teu convite, se você tem clamado a Ele com o coração contrito e quebrantado, se você tem sido vigilante no seu processo de transformação, creia que o milagre vai acontecer. Algo grande, sobrenatural vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Olha aqui de novo, versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 a 3 metretas, ou seja, uma média de 80 a 120 litros de água, que Deus usou para fazer um grande milagre. Deus pegou algo pequeno e fez desse algo pequeno um milagre sobrenatural. E outra coisa maravilhosa que Deus fez aqui, Ele transformou algo que poderia ser maldição em bênção, porque uma água que era usada para purificar, para lavar pé, foi usada para fazer milagre. Ele pegou aquilo que aparentemente era maldição, era impuro, era algo para se lavar, era impuro. Tinha um propósito que ficava ali na porta para o pessoal entrar e lavar os pés. Era para tratar algo impuro, era para tirar a sujeira. Ele pegou aquilo e fez algo sobrenatural. Até aquilo que porventura possa ser uma maldição na tua vida, se você crê no Deus que você serve, vai se tornar em bênção. O que era maldição, Deus pode transformar em bênção. Quer um exemplo? Pastora, meu marido é só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus, mas é seu marido, você já casou. Então agora, ao invés de pensar em divorciar, você vai orar para Deus transformar a maldição em bênção. Amém? Agora você vai orar e o Deus que pode fazer o milagre, ele pega aquilo que é maldição, o homem que bebe, o homem que fuma, o homem que faz isso e aquilo outro, é só o sangue de Jesus para ter misericórdia.
ele pega aquilo e transforma em bênção. Ou você duvida no poder do Deus que você serve? Ou você acha que Deus não pode pegar essa situação tão contrária, tão adversa na tua vida e transformar ela numa grande bênção? Eu não só creio, como eu profetizo, que tudo aquilo que tem sido maldição na tua vida, na tua casa, o Senhor vai transformar em uma grande bênção, que vai deixar não só você, mas todos que estiverem ao seu redor, ó, de queixo caído, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pois foi exatamente o que aconteceu. Foi o que aconteceu com aqueles serventes. Aqueles serventes obedeceram a Maria, pegaram, fizeram tudo que Jesus falou. Aí aqui nós lemos, né? Jesus lhes disse, versículo 7. Enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então eles pegaram ali aquelas talhas de pedra que comportavam uma média de até 120 litros aproximadamente de água. Encheram até o topo. Oh, glória. Oh, como eu amo esse Jesus. E Jesus disse, enchei, e eles encheram. Eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não estavam entendendo coisa nenhuma, mas eles receberam uma ordem. E eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. Tá cheio de gente querendo discutir com o Senhor. Não, Jesus, mas desse jeito não dá, tem que ser assim. Jesus manda fazer assim, quer fazer assado. Jesus manda ir para a direita, quer ir para a esquerda. Jesus manda ficar quieto, quer falar. Jesus manda falar e quer ficar quieto. Não, irmão. Você e eu temos que entender que para que Jesus possa operar milagre na minha e na tua vida, nós temos que obedecer. Independente se nós estamos entendendo ou não, independente se nós estamos concordando ou não. Não é Jesus que precisa fazer e agir do jeito que você e eu queremos. Até porque se o meu jeito e o teu jeito fosse o certo, a gente já teria se dado bem lá atrás sem precisar de Jesus. Mas todas as vezes que a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, a gente só se lasca. Tô errada? Todas as vezes que você se meteu a fazer as coisas do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, sem consultar o Senhor ou sem obedecer ao Senhor, o que foi que aconteceu? Eu não sei você, mas eu só me lasquei. Tem preço que pago até hoje. Pois então, obedeça. Faça exatamente o que ele vos disser, disse Maria. Versículo de número 8, perdão. Então, aliás, versículo 7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. Versículo 7, parte B. E eles as encheram totalmente. Vamos fazer um compromisso, você e eu? Aqui eu faço também porque eu preciso. Vamos obedecer o Senhor em tudo que Ele nos mandar, em nome de Jesus. Vamos passar a ser servos obedientes e fiéis ao Senhor, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não concorde. Se foi Deus que mandou e quando é Ele, a gente sabe. O Senhor, Ele não nos deixa confundidos, amém? A gente sabe quando é Jesus no negócio. A gente sabe quando algo veio do Senhor. Então vamos obedecer. Então somente vamos obedecer. Olha o que diz o versículo 8. Então, lhes determinou, tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. É como nós dissemos há pouco, né? Agora, independente se a gente está entendendo o que está acontecendo ou não, só nos cabe obedecer. Eu tenho certeza que eles não estavam entendendo nadinha. Tenho certeza. Eles deviam estar falando assim, o que vai acontecer? Esse cara é louco. O que está acontecendo aqui? Eles deviam estar tudo com cara de ué, de interrogação. Deviam estar tudo com uma interrogação. Mas sabe o que eles fizeram? Eles obedeceram. Sem entender, eles simplesmente confiaram. Salmo 37, verso 5. Olha lá comigo o que diz. Salmo de número 37. Olha o que diz o verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A mim e a você cabe obedecer, entregar ao Senhor, e o mais ele vai fazer. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. E eles o fizeram. Versículo de número 9. Olha que coisa linda. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, aqui Jesus já tinha feito um milagre. Enquanto o povo, os serventes obedeciam e faziam exatamente o que Jesus estava mandando, o milagre estava acontecendo.
Enquanto eles estavam obedecendo e fazendo a vontade do Senhor e fazendo aquilo que Jesus orientou e mandou, o milagre já estava acontecendo. Enquanto você e eu estamos na posição, enquanto você e eu estamos obedecendo, enquanto você e eu estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor, amém? Enquanto você e eu estamos praticando, mesmo sem entender e até mesmo sem concordar, mas estamos obedecendo, Ele está trabalhando. Meu amado e minha amada, eu creio e eu profetizo que Ele já está trabalhando em favor da tua vida, se você estiver na posição, se você estiver em obediência, se você estiver fazendo o que Ele mandou, se você estiver entendendo e glorificando a Ele, entregando a glória que é dEle. Se você não estiver buscando em outro lugar, senão no Senhor, se você estiver em obediência ao Senhor, se você estiver na posição que agrada ao Senhor, e se você estiver clamando a Ele, para que Ele esteja no seu meio, para que Ele esteja contigo, Ele já está trabalhando. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo em nome de Jesus. Eu creio que Deus já está trabalhando em meu e em teu favor, porque eu também estou na mesma situação que você, precisando de um milagre. Quem precisa de um milagre aí? Eu preciso. Eu preciso de um milagre. E eu creio que Ele já está fazendo. Versículo 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. E aqui a minha Bíblia entre parênteses. Não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam que haviam tirado a água. Chamou o noivo. Então ali o mestre Sala provou a água que foi transformada em vinho. E os serventes só ficaram olhando. E aí o mestre Sala mandou chamar o noivo, os noivos, né? E ele lhe disse, todos, preste atenção, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, o de melhor qualidade. E quando já beberam fartamente, servem o inferior, aquele que não ficou tão bom assim. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, o melhor vinho até agora. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa sobrenatural, eu já citei isso aqui para você, mas falo de novo. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Ele não faz do jeito natural, amém? Porque Ele é Deus. Não precisa ser da forma mais simples, mais lógica, natural. Ele é Deus de coisas sobrenaturais. Ele pegou água, transformou em vinho. O mestre Sala provou o vinho, chamou os noivos e ele disse, esse é melhor do que o outro. Porque é assim que o meu Deus e o teu Deus faz. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, ainda que você e eu não estejamos entendendo. Quando nós entregamos ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos as nossas expectativas no Senhor e quando nós nos dispomos a viver uma vida transformada, a buscar santificação, a vigiar para que em nome de Jesus a gente não venha cair em tentação e sair do foco da direção. Quando nós adoramos ao Senhor, engrandecemos o nome dEle, reconhecemos que Ele é o Todo-Poderoso, quando nós o convidamos para estar na nossa casa e para viver conosco, não só conosco, para viver a nossa vida, o Senhor, Ele faz milagre sobrenatural, amém? Ele faz milagre sobrenatural e veja, versículo 11 diz que foi só o começo, que este foi apenas o primeiro de muitos outros milagres que o Senhor fez. E eu já quero profetizar na tua vida nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor fará grandes e muitos milagres na tua vida ainda em nome de Jesus. Ele estava apenas começando o seu ministério. Muitas coisas o Senhor ainda haveria de fazer, e assim vai ser na minha e na tua vida, pois eu creio, o Senhor que já operou até aqui grandes milagres na minha vida, Ele não acabou a obra não, grandes coisas ainda fará o Senhor por mim, por isso eu estou alegre, e eu profetizo que grandes coisas fará o Senhor por nós, e por isso nós temos motivos de nos alegrar, amém? E para a gente encerrar, para nós orarmos, olha só que coisa interessante. Eu expliquei para vocês todo aquele processo de como era a fabricação do vinho natural, de forma natural.
E nós vimos aqui uma intervenção divina e um milagre do Senhor, como ele fabricou o vinho de forma sobrenatural, transformou literalmente a água para vinho. Existe o resultado sem a intervenção divina e o resultado com a intervenção divina, amém? O vinho precisava ser fabricado, então existia aqui o vinho sem a intervenção divina, que passou por todo aquele processo que eu expliquei para você lá no começo, e se você chegou depois e não ouviu, depois assiste lá do começo. E existe o resultado, que é o vinho com a intervenção divina. Olha só que coisa sobrenatural e coisa linda. Sem a intervenção divina, o processo é mais demorado e ainda corre o risco de não dar certo ou de não ser tão bom assim. Com isso, pode gerar frustração e trazer tristeza. Demorei tanto tempo para fabricar esse vinho e ele ainda ficou ruim. Fiquei frustrado e fiquei triste. Demorou tanto, não ficou tão bom, não deu tão certo, me deixou frustrado e triste. Assim são as coisas sem a intervenção de Deus. Amém? As coisas sem a intervenção do Senhor, sem Deus estar no negócio, pode demorar muito, ainda dar errado, causar frustração e tristeza. Mas quando a gente coloca o Senhor na coisa, quando a gente põe Jesus na causa, quando Ele está no negócio, vem na hora certa ou até antes do que a gente imaginava, é perfeito e ainda supera as nossas expectativas, não é assim? Efésios 3:20, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Quando Jesus está no negócio, quando Ele está na causa, chega na hora certa ou vem antes do tempo ainda que a gente imaginava, é perfeito, é o melhor e ele ainda supera as nossas expectativas. Eu nunca bebi um vinho tão bom, geralmente o melhor fica para o final, o melhor fica para o começo geralmente, mas esse não, o melhor de você está para o final. As expectativas foram superadas, não apenas a necessidade foi suprida e atendida, mas as expectativas foram superadas. Este é o meu Deus e o teu Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Independente de com ou sem uma intervenção divina, é necessário que você e eu passemos pelo processo, que sejamos transformados e que a gente siga no caminho que agrada ao Senhor, para que a gente viva o propósito, amém? Não sei qual é o propósito do Senhor para a tua vida, mas como diz a palavra do Senhor, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. O processo você vai ter que passar, querendo ou não. Agora, como vai ser, só depende de você. Você vai chamar Jesus para entrar na causa com você? Você vai convidar Jesus para fazer parte deste processo com você, para te ajudar? Você vai clamar, quebrantar o teu coração, ser humilde e pedir para Ele te ajudar? Você vai obedecer ao Senhor, vai vigiar no decorrer da caminhada, para que assim como nós vimos, nós venhamos atingir o resultado mais do que esperado, perfeito, que supera as expectativas. Eu creio que Deus ele tem grandes milagres para fazer na tua vida. E pode ser que tinham coisas que você ainda viveria lá na frente. Mas eu creio que se você clamar, se você buscar e o Senhor se agradar de você, Ele vai adiantar e vai te entregar coisa que você estava esperando para depois agora. Porque nós servimos um Deus que faz milagre, amém? Nós servimos a um Deus que faz milagres e Ele já se faz presente no nosso meio. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Eu creio que tem um milagre preparado para nós. Ah, de verdade, eu creio. E eu falo para nós porque eu também preciso. Eu preciso que o Senhor faça milagre na minha vida. E eu creio que o Senhor vai fazer na sua também. Vamos orar? Ai, como eu amo esse Jesus. Como eu amo esse Jesus.
Vamos colocar esse louvor que está de fundo aqui para a gente orar? Aleluias. Enquanto você está ouvindo a letra deste louvor, já vai orando aí. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que Ele é um Deus que faz. Eu sei que o Deus que está aqui neste lugar, na minha casa, na tua casa, é um Deus de milagres. E Ele tem milagre para fazer na minha e na tua vida. É um Deus que coloca caminho no meio do deserto. É um Deus que abre porta onde não tem. É um Deus que tem poder para fazer abundantemente além do que você tem pedido ou pensado. É um Deus que, ainda que esteja morto, Ele pode dar ordem e haverá ressurreição. É este o Deus que nós estamos buscando. Mais uma vez, a Maria olhou para aqueles serventes e falou assim: façam tudo o que Ele vos disser. E depois dela mesma ter ido falar com Ele, reconhecendo que só Ele tinha poder. Não vem de outro lugar senão do Senhor. Meu amado, minha amada, é o milagre que você precisa, a cura que você precisa, a porta aberta que você precisa, não vem de outro lugar senão do Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Deus, a minha carne tá queimando. O meu espírito, Deus amado, está queimando. Eu sinto a tua presença, Deus, neste lugar. Eu sinto a tua presença em nosso meio de uma forma tão poderosa. E eu quero agradecer e glorificar pela palavra que o Senhor liberou sobre nós nesta noite. Que foi poderosa, Deus, eu creio. Assim como foi na minha vida, também na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu não sei qual é a necessidade que este homem, que esta mulher tem. Eu não sei, Deus amado, qual é a área da vida dele, qual é a área da vida dela em que ele precisa de uma intervenção divina. Tem coisas que o homem pode fazer, mas tem coisas que só o Senhor pode. E o que nós estamos pedindo agora é que o Senhor haja em nosso favor. Aquele milagre, aquela necessidade, aquela provisão, naquele dia, naquela hora, só podia vir do Senhor, ninguém mais poderia fazer nada. E se o Senhor não tivesse agido, teria sido um fracasso, teria sido vergonhoso, teria sido tristeza, humilhação, vergonha, teria sido, Deus amado, um caos. Mas o Senhor se fazia presente naquele lugar porque te convidaram. Quando o Senhor é convidado para estar no ambiente, o Senhor vai. E quando o Senhor está no ambiente e a ti alguém clama, pede com coração quebrantado, humilde, com coração sincero, contrito, o Senhor ouve a oração. O Senhor atende o clamor. E não apenas ouve a oração e atende o clamor, como faz além. O Senhor não apenas transformou a água em vinho, mas o Senhor transformou a água no melhor vinho que qualquer um poderia beber. Pois é assim que o Senhor faz. Tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é agradável. Então nós clamamos a Ti nesta noite. Entra com providência nas nossas vidas, suprindo as nossas necessidades, e certamente, como disse o apóstolo Paulo na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, abundantemente além o Senhor fará por nós. Papai, nós cremos no Deus poderoso. Nós não estamos aqui clamando a Maria, nós não estamos aqui clamando a Paulo, a João, a Antônio, a Joaquim, a qualquer um. Nós estamos aqui clamando diretamente ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, como a tua palavra nos ensina, crendo que nós receberemos. Então eu ligo com a minha irmã nesta hora, eu ligo com o meu irmão nesta hora, seja qual for a necessidade que ele tem, seja qual for a necessidade dela neste momento. Tu és Deus que pode operar, Tu és Deus que pode suprir, Tu és Deus que pode fazer, e eu creio que haverá festa, que haverá alegria, que haverá testemunho, e assim como o Senhor operou naquele dia, o início de um ministério cheio de poder e milagre, o Senhor fará nas nossas vidas, pois este é apenas o início de tudo aquilo que o Senhor ainda fará e viverá em nós e através de nós. Em nome de Jesus, papai, que este homem, que esta mulher tenha testemunhos para contar, que ele tenha testemunhos para contar, declarando que o Senhor é o Todo-Poderoso, que reverteu a situação
que reverteu o quadro e que ainda superou as expectativas. Que em nome de Jesus o Senhor nos guarde nesta noite de sono, que este final de semana seja de bênção e de vitória, e que, se o Senhor nos permitir, na próxima quinta-feira estejamos aqui mais uma vez, ouvindo a tua voz, buscando a tua presença, celebrando ao Rei da Glória, isso tudo para a honra e glória do teu nome. Despede, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, debaixo da tua paz, em nome de Jesus, e que a tua glória o alcance, Deus, a ele, a toda a sua casa, a toda a sua família, em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. O Senhor nos permitindo, na próxima quinta-feira estaremos aqui. E continuo orando pela pastora Juliana. Sou carente das suas orações. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. E amanhã, quem estiver ali na nossa igreja, até amanhã. Deus abençoe. Beijo.